Paz do Senhor, queridos, podem assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por essa manhã tão linda. Tão gostoso estarmos juntos, não é? Que maravilha. Vamos ouvir a voz de Deus também, através da palavra nesse momento. Ele já tem falado conosco nessa manhã, mas há algo ainda da parte de Deus para nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Gênesis 28, a partir do verso 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos ler. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Vamos orar? Peça ao Espírito Santo para falar com você. Espírito de Deus, nós estamos em temor diante de Ti nessa manhã. Já adoramos ao Senhor com os nossos louvores, e agora precisamos ouvir a Tua voz, de tal maneira que essa palavra venha produzir em nós frutos, aprendizados, crescimento espiritual. Que essa palavra produza em nós hoje
talvez um desconforto, um toque, para que nós façamos aquilo que o Senhor espera de nós e vivamos todo o teu propósito nessa terra. Fala conosco, Espírito de Deus. Nossos ouvidos estão atentos e o nosso coração está sedento pela tua voz. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos finalizando mais um ano, não é? Quantas pessoas estão aqui que já há anos vêm participando aqui da igreja? Quantos anos começamos e terminamos juntos? Esse é mais um ano que estamos finalizando. Apesar de ainda faltar alguns dias aí para terminar, mas se eu não me engano, hoje é o último culto de domingo de manhã, esse ano, certo? A partir do domingo que vem, nós não teremos domingo de manhã aqui, o culto, só à noite. Voltaremos a ter domingo de manhã na primeira ceia do ano, que é o segundo domingo de janeiro. Amém? Todos os anos nós temos esse intervalo aí, porque recebemos família, alguns viajam, não é? Final de ano tem muitas festas, momentos de confraternização. Então é um momento para nós participarmos mais em família, nesses momentos de manhã, no domingo. Mas hoje estamos aqui, e eu sinto que estamos aí às portas de um tempo desconhecido, não é assim? Todo final de ano a gente pensa isso, né? Nosso coração se enche de gratidão a Deus pelo ano que está findando, também se enche de expectativas pelo que virá no próximo. E é assim a vida, nós estamos sempre em mudanças de ciclo, abrimos, fechamos, renovamos. A vida é um movimento assim, em tudo, não é? E nesse texto a gente encontra a história de Jacó, que também estava passando por um momento de transição, um momento de mudança na vida dele. Ele estava nesse momento talvez inseguro, porque não sabia o que viria pela frente. Estava saindo da casa de seu pai, a zona de conforto, onde ele havia passado toda a sua vida. Estava fugindo do seu irmão, que estava irado com ele por ter usurpado a bênção do seu pai. E ia para uma terra bem distante. Não sabia o que iria acontecer. E nessa trajetória dele, nessa viagem dele, acontece esse fato que nós lemos aqui. Ele tem essa visão magnífica da glória de Deus, dessa escada que ligava a terra ao céu. E nessa experiência que Jacó teve, nós aprendemos algumas lições sobre o que acontece nas transições da nossa vida. Eu quero tirar para você aqui hoje, para nós, alguns aprendizados das transições da nossa vida. Eu não sei em qual momento você está. Talvez você esteja também transicionando. Quem sabe na área profissional, ou talvez ministerial, ou familiar. Quem sabe novas coisas estão aí na sua mente para acontecer. E eu quero, em nome de Jesus, trazer essas lições para nós hoje. Primeira lição dos aprendizados da transição da vida. Deus usa esses momentos de transição para nos fazer crescer. Esse é um ponto, se você está anotando, escreva. Deus usa os momentos de transição para nos fazer crescer. Aí no capítulo 28, eu gostaria que, se possível, colocar ali do versículo 1 até o versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz para nós sobre isso na história de Jacó. Gênesis 28, de 1 a 4. Deus usando esse momento de transição para fazer Jacó crescer. Eu quero que você vá aplicando isso também para a sua vida.
Olha o que diz: então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. O que nós vemos aqui, amados? Jacó poderia muito bem continuar a viver junto com seus pais, aquela vida pacata lá em Berseba. Poderia herdar o rebanho do seu pai, poderia constituir uma família, mas não ia passar muito disso. Ele foi forçado a deixar a sua casa, foi forçado a deixar a sua família, o aconchego, até os paparicos da sua mãe, porque Rebeca vivia protegendo mais Jacó, e isso aconteceu sem planejamento, sem aviso prévio. Ele de repente precisou tomar essa decisão por causa da ira do seu irmão, e não teve nem tempo, talvez, de planejar as coisas, nem de forma prática e nem emocionalmente. Não dava tempo, ele precisava fugir. E esse deslocamento causava incerteza no coração de Jacó. Com certeza, isso trazia para ele um desconforto. Mas quando ele saiu da sua casa, quando ele saiu da sua zona de conforto, foi que ele teve a sua maior experiência com Deus. Foi no momento em que ele abriu mão daquilo que era comum, que era normal para ele, precisou dar um passo fora do ninho, digamos assim. Foi quando Deus se revelou a ele e a história dele começou a mudar. Ele empreendeu uma jornada de aproximadamente 800 quilômetros. É como daqui a Cuiabá, não é? Mais ou menos. Mas não tinha avião, ônibus, carro, não é? E ele sabia que nessa jornada ele ia encontrar coisas muito diferentes, uma cultura diferente. A história dele nos dá a ideia que ele não havia saído tão longe da sua casa. Tudo é novo. Então aquele homem pacato que vivia ali, a sua história era tão simples, mas a partir de agora passa a ser uma história de aventuras. Uma história de aventuras. E eu digo tanto humanamente quanto espiritualmente, porque ele começa a viver uma nova fase com Deus. E eu quero lembrar que as grandes transições da nossa vida, muitas vezes fazem com que nós vivamos uma nova aventura com Deus. E a Bíblia não fala essa palavra aventura, mas eu ouso dizer que dar um passo de fé é ingressar numa aventura com Deus, porque só Ele sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos, nós não temos certeza de nada. E foi assim com Jacó. Eu me lembro, eu sempre falo, né, irmãos, é minha marca, meu exemplo mais frequente. Eu falo da águia, né, dos filhotes da águia, que saem, ela tem que incomodá-los para saírem do ninho, para aprenderem a voar. Foi assim com Jacó. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver outros personagens também. José, por exemplo, antes de se tornar governador do Egito, ele teve que sair do meio da sua família. É ou não é? Foi. Moisés, antes de se tornar o grande legislador e líder do povo de Deus, também teve que fugir de Faraó, ir para o deserto de Midian. E só assim ele pôde viver aquelas promessas.
Davi, para ser o grande rei de Israel, teve que sair lá do rebanho, que cuidava, né, da casa do seu pai, e ir para lutar com um gigante, ou seja, saiu também do seu meio confortável. Daniel, para ser aquele grande profeta de Deus que foi, um ministro da Babilônia, precisou ser levado cativo da sua terra. Isso me faz pensar, amados, que às vezes nós reclamamos porque Deus nos movimenta de um lugar para o outro, de uma atividade para outra, de uma situação para outra. Mas quando nós confiamos e decidimos viver essa aventura com Deus, nós precisamos acreditar que Ele está nos tirando de um meio confortável para nos levar a viver algo novo que vai cumprir as promessas dEle para a nossa vida. Talvez esse ano você precise deixar alguma coisa que está sendo muito confortável para você, para viver o novo de Deus na sua vida. Então Deus nos ajuda a crescer quando permite esses movimentos de transição na nossa vida. Amém, queridos? Estão comigo? Sim ou não? Glória a Deus. Segundo aprendizado aqui que nós tiramos da história de Jacó, das transições da vida, Deus usa esses momentos para nos aproximar dEle. Deus usa esses momentos para nos aproximar dEle. Por favor, coloca novamente Gênesis 28, 10. Sei por que veio Mateus na minha cabeça aqui. Acho que é porque Mateus também teve que sair, né, da coletoria lá, para viver um discipulado com Jesus. Vamos lá, no verso 10. Diz que ele saiu de Berseba e foi para Arã. Eu já li esse texto no começo, verso 11, fala que quando ele chegou num determinado lugar e foi dormir à noite, porque já estava tarde. Amados, aqui não tinha hotel não. Não tinha uma hospedaria. O que ele fez? Ele pegou uma pedra, não era ortobon não. Não era Niponflex não, era uma pedra que se tornou seu travesseiro. E ali deitou e dormiu e teve um sonho. Nesse sonho, verso 12, que ele viu uma escada apoiada na terra. Uma escada que ia da terra até os céus. Imagina a cena, imagina. Você consegue imaginar? Que coisa linda, né, Jéssica? Imagina que visão maravilhosa. Os anjos subindo e descendo. E o verso 13... Verso 13 na parte A diz: ao lado dele estava o Senhor. É no momento de transição que Jacó sente que Deus estava com ele. Deus deseja que nós nos aproximemos. E Ele se aproxima ainda mais de nós, de forma manifesta. A presença dEle ali não era apenas teórica, não era apenas um conhecimento, uma informação, mas era prático, era uma experiência na vida de Jacó. Deus usa esses momentos, amados, para nos aproximar dEle. Diz para mim se não é verdade isso. Algum momento na sua vida que você estava assim inseguro, incerto das coisas, me diga aí se você não orou mais, se você não buscou mais, se você não jejuou mais, é ou não é? Se você não se prostrou mais perante o Senhor, não adorou mais, é assim, amados. E ali estava ele, o momento era noite, o lugar era céu aberto, e as trevas, a escuridão, às vezes nos trazem temores, não é? Porque vai saber se ali não havia algum animal do deserto, algum perigo, alguma cobra, alguma serpente. Mas ele estava ali, talvez milhares de pensamentos estão na cabeça de Jacó nesse momento. E quem sabe ele
pensasse, se eu dormir e o meu irmão chegar aqui para me matar? O que pode acontecer comigo? Nesses momentos de solidão, de escuridão, a gente não pensa no pior? O ser humano não acaba pensando no pior? Então Deus sabia que Jacó precisava de uma companhia real, de um cuidado especial, de uma presença manifesta que trouxesse para ele segurança. E Deus sabe que você e eu também, quando estamos nos momentos assim, precisamos dele. E às vezes é nesse momento que ele usa alguém para vir falar com a gente, que ele usa uma pessoa talvez para enviar uma mensagem no celular. Olha, estou orando por você. Quantas vezes já aconteceu isso comigo, amados? Eu me lembro no ano de 2022, um momento de pior crise que eu passei. Quantas vezes chegava mensagem no meu celular, dizendo: Wanda, eu estou orando por você. Quantas vezes recebi mensagem assim, do pastor, de alguns irmãos. Não perguntava, não cobrava, não, porque eu já estava vivendo uma autocobrança terrível. Mas o Senhor usava pessoas para mostrar que Ele estava perto. Amados, e a importância dessa visão sobre a vida de Jacó, revelava aqui que Deus queria que ele tivesse essa ligação com Deus. Essa escada representava uma ligação, uma comunhão, uma aproximação com o Senhor. Quando em momentos assim, alguns abandonam para sempre a presença, a casa, a comunhão dos irmãos, outros se chegam muito mais, é ou não é? Outros se chegam muito mais. Deus mostrou para Jacó o seu amor, a sua compaixão. Deus mostrou para Jacó que por mais que ele estivesse ali, sem saber de nada do que viria, ele não estava sozinho. E Ele quer dizer para você hoje, você não está sozinho também. Ele ama você. Ele tem um projeto para a sua vida que é só seu, que é personalizado. Amém? Talvez os medos de ser alcançado pelo inimigo, porque naquele momento Esaú estava sendo um inimigo, porque queria a morte do seu irmão. Talvez os medos da sua vida não te deixem sentir, mas eu quero afirmar para você hoje, descanse o seu coração em Deus, porque Ele está ao seu lado, como diz ali, ao lado dele estava o Senhor. Quando nos momentos mais difíceis de alguns personagens da Bíblia, vemos a presença de Deus, e isso também renova o nosso coração. Lembra de Daniel de novo? Onde ele estava? Na cova dos leões. Mas ali ele não estava sozinho. O Senhor protegeu a vida de Daniel, os seus 3 amigos dentro da fornalha de fogo. Maior prova, maior situação de maior crise, lá estava o Senhor. A presença de Deus é manifesta. Quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho, amados, lá estava o Senhor. Até esses dias eu vi uma reportagem que acharam pedaços de carros dentro do Mar Vermelho. A arqueologia, né, está sempre descobrindo alguma coisa que comprova a palavra de Deus. Então, lembre-se disso. Se você está passando por um momento de transição, de incerteza, lembre-se, Deus usa esses momentos para te aproximar dEle. Então, permita-se ser tocado por essa presença.
ter a confiança que essa presença te dá, a força que só essa presença te dá. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. O verso 13, novamente eu quero ler aqui o verso 13 do capítulo 28 de Gênesis. Ao lado dele, noutra versão diz, perto dele, estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai. Olha só, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Nos momentos de medo, de escuridão, de transição, nós precisamos nos lembrar quem é Deus. Quem é Deus? Porque se nós olharmos só para quem nós somos, os temores, os fantasmas da noite, do perigo, vão nos aprisionar. Mas quando nós lembramos quem é Deus, que Ele continua sendo o mesmo Deus que foi Deus de Abraão, vô de Jacó, Deus de Isaque, seu pai, e agora é o seu Deus. Eu sou o Senhor. E quando Jacó acordou, amados, olha só o que ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Isso está no verso 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar, sem dúvida, mas eu não sabia. Você já passou por algum momento que você sente que Deus não está? Parece que Ele não está. Parece que você está sozinho mesmo. E parece que além de você estar sozinho, parece que quem está ali é o inimigo. Te oprimindo, te acuando, te trazendo dúvidas, te trazendo medo. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente? Eu não sabia. Olha lá, ó. Eu não sabia. Deus quer nos aproximar dele de tal forma, amados, que nós nem precisamos ficar sentindo, mas nós precisamos saber sim. Amém? Não é pela sentição, não é pelo sentimento, é pela fé. Nós não construímos um relacionamento com Deus por sentimentos humanos. Estou sentindo aqui, estou arrepiada aqui, cheio de... Pode acontecer isso? Pode. Mas nossa fé, nossa caminhada com Deus não deve ser baseada só em sentimentos humanos, só em manifestações emocionais ou físicas. Não. Deve ser, primeiramente, fundamentado naquilo que cremos. Cremos quem Ele é. Cremos que Ele está conosco, porque Ele prometeu. Cremos na sua promessa e Ele não falha. Amém, queridos? Quem de nós aí sabe? Quem aí sabe que Deus está com você? Levanta a mão. Você sabe, você acredita. Independente do que você sinta, acredite. Glória a Deus. Na verdade, o Senhor, sem dúvida o Senhor, está nesse lugar e eu não sabia. Glória a Jesus. O que é que aprendemos, amados? Nos momentos de transição. Primeiro, que nesses momentos Deus nos faz crescer. Amém? Nesses momentos Ele nos faz crescer. Segundo, nesses momentos Ele nos aproxima dEle. Glória a Deus. Terceiro e último lugar, Deus usa os momentos de transição para firmar conosco a sua aliança. Oh, glória a Deus. Gênesis 28, 13. Olha o que diz. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra
na qual você está deitado. Verso 14. Seus descendentes serão como o pó da terra. Se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Verso 15, estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu trarei de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. A aliança de Deus, amados, é a mesma que ele firmou com Abraão. Lá no Gênesis 12, Deus disse para Abraão: sai da terra, da parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá eu te farei uma grande nação, abençoarei o teu nome. E através de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Você vê aí como Deus está reafirmando a sua aliança? Deus está reafirmando a sua aliança. Naquela noite, amados, fria, escura, de tanta insegurança na vida de Jacó, Deus firma uma aliança, a mesma aliança. Isso toca muito grandemente, muito fortemente o meu coração, porque nenhum de nós merece isso. Jacó também não merecia. Ele recebeu uma bênção, digamos, de forma sorrateira, não é? Ah, Wanda, mas eram os propósitos de Deus, eram os desígnios de Deus, já tinha que ser assim. Tudo bem, tinha que ser assim. Mas o nome de Jacó significa aquele que agarra, aquele que pega, não é? A impressão toda da história é que ele pegou o que não era naturalmente para ser dele. Mas Deus não leva em conta isso. Deus tinha um plano para a vida de Jacó. E às vezes a gente também não entende, né? Por que Deus faz isso com a gente, ou com algumas pessoas. Às vezes a gente não tem explicação para isso. Deus mostra isso para nós, amados, hoje, que mesmo que nós não mereçamos, Ele quer ter uma aliança conosco. E olha aqui, na história de Jacó, alguns benefícios dessa aliança. Primeiro, ele teria terra, ele teria propriedade, seria dele. A terra em que ele estava. Veja de novo no verso 13, deixa lá. Olha só. Essa terra em que você está deitado, essa terra eu vou te dar. Deus disse para ele. Ele não tinha a escritura daquela terra, nem sequer contrato daquela terra. Ele não tinha. Ele estava ali, mas ele não tinha. Ele não tinha nem a propriedade, nem a posse da terra. Mas ele tinha uma promessa. E a promessa que ele tinha era a promessa do Deus que não pode mentir. Do Deus que não se arrepende. Outra bênção está no verso 14. Deus daria a ele uma descendência incontável. Filhos, muitos filhos. Mas aqui, amado, Jacó nem namorada tinha. Nem casado era. Não sabia o que ia acontecer na vida dele. Jacó não tinha filhos, mas tinha uma promessa de Deus. Do Deus que não pode mentir. Um outro benefício está no versículo 14 também. Deus disse que todos os povos da terra seriam abençoados através de Jacó, através da descendência dele. Naquele momento ele era apenas um homem fugitivo, solteiro,
sem perspectiva, sem nenhum bem no nome dele, sem nenhuma poupança, uma conta bancária cheia de dinheiro. Mas Deus disse que através da vida dele, todos os povos seriam abençoados. Olha que Deus maravilhoso é esse, que faz aquilo que é impossível mesmo, que pega o improvável mesmo e transforma esse improvável mesmo em alguém importante para cumprir o plano total, o plano grandioso de Deus. Então não diz respeito a nós, amados, a nossa condição, não diz respeito a nossa capacidade, não, tudo diz respeito ao plano eterno de Deus. Amém, queridos? Ele não tinha renome, ele não era conhecido para abençoar todos os povos, mas ele tinha uma promessa, a promessa do Deus que não pode mentir. Olha o verso 15. Deus promete nessa aliança que estaria com ele. Estaria com ele e cuidaria dele. Ah, amados, a gente não sabe de nada mesmo. A gente não sabe do que vai acontecer, do que vão ser as coisas no nosso país, com a política, com tudo que vai acontecer, porém a gente não sabe, a gente ouve falar e vê que nas profecias existem coisas que estão preditas, que são coisas terríveis, coisas difíceis, que estão para acontecer. Mas nós temos uma promessa, amém, queridos? Assim como Jacó, você e eu temos uma promessa. O Senhor estará para sempre cuidando de nós, aleluia. Ele é o nosso supremo pastor. Pastor é aquele que cuida. Isso traz uma paz para o meu coração, uma alegria. Mesmo que eu não mereça nada, mas o Senhor está renovando a sua aliança. A parte final do verso 15, deixa ali por favor. Deus prometeu para Jacó: não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Você e eu às vezes prometemos coisas e falhamos. Talvez nossos pais, nossos avós, talvez nossos líderes, talvez os políticos prometem coisas e não conseguem cumprir. Mas olha a promessa de Deus. E se você aceita, topa essa aliança com Ele, se você assina esse pacto com Ele, você também está debaixo dessa promessa. Enquanto Ele não cumprir, olha só, não deixarei, enquanto não fizer o que prometi. Nessa aliança, amados, Deus promete provisão, segurança, proteção, companhia, um futuro, um legado, através da vida de Jacó. E olha só, versículo 16, que eu já até comentei com vocês. Quão temível, na verdade o 17, ele temeu e disse, quão temível, ele teve medo, a presença ali era tão latente, era quase palpável, que trouxe um temor muito grande para o coração de Jacó. Quão temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Eu quero trazer aqui para nós. Nós não precisamos ir lá em Betel. Não precisamos estar naquele espaço geográfico onde Jacó estava. O que nós precisamos é estar no centro da vontade de Deus, para saber que esse lugar
o lugar do centro da vontade de Deus, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Para Jacó, naquele momento, a experiência era tão forte que ele entendeu que era aquele espaço físico, tanto que pegou a pedra e fez dela uma coluna ali, para marcar aquele lugar. Hoje, espiritualmente, nós entendemos que não é apenas um lugar físico, geográfico, mas é um lugar espiritual. É um lugar onde nos encontramos com o Senhor. É um lugar onde decidimos aceitar, renovar a nossa aliança com Ele. É nesse lugar que é a casa de Deus. É esse lugar que é a porta do céu. É dentro do seu coração. É onde o Espírito Santo foi colocado. É onde Ele mora. Você e eu somos templo. Somos casa de Deus. Amém, queridos? Então, se você e eu aceitamos, topamos essa aliança com Deus, se nós assinamos esse pacto eterno com Deus, através da nossa fé em Jesus, nós também podemos sentir e saber que esse é o lugar da manifestação do Senhor. Aqui, Deus está presente. Deus está presente. E Ele está em todo lugar. Quando você está trabalhando, Ele está presente. Ele é onipresente. Amém? Ele é onipresente. Não tem um lugar. Lembra do Salmo 139? Se eu subir aos céus, Tu aí estás. Se eu fizer no mais profundo abismo a minha cama, Tu estarás lá. De uma extremidade à outra, Tu estás. É onipresente. Ele é onipresente. Mas mais do que estar de forma onipresente em qualquer lugar, Deus quer se manifestar através de você e de mim. Ele quer se manifestar não só para nós, mas para abençoar quem está ao nosso redor, amados. Através do que falamos, através do que fazemos, através do trabalho que nós desenvolvemos. Ele deseja isso, a sua aliança conosco. É essa aliança que se manifesta através de nós. O Espírito flui através de nós para alcançar as pessoas. Com um bom testemunho, produzindo o fruto do Espírito. Amém, queridos? E quando você vai pensando assim, parece que todos os versículos da Bíblia vão se encaixando como um quebra-cabeça. Tudo vai fazendo tanto sentido, não é? Glória a Deus por isso. Cada momento da nossa vida, seja bom ou mal, é uma oportunidade de nós vermos o agir do Senhor. Cada momento, em cada circunstância. E aí no versículo 18, olha só, a impressão que dá é que o 16 e o 17, Jacó acorda ali com a cabeça naquele travesseiro, né, naquela pedra. A impressão é que ele ainda está deitado ali, e ele está refletindo naquele sonho. Na verdade, o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia quão temível, quão terrível é esse lugar. E ele fica ali nesse êxtase, pensando naquele sonho, pensando em tudo que Deus falou com ele. Mas aí ele se levanta. Aqui na versão corrigida fala: então Jacó levantou-se de manhã cedo. Tomou uma pedra, aquela pedra que tinha usado como travesseiro, e erigiu ali uma coluna, colocou em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo, marcou aquele lugar. O que isso significa? Eu não quero romantizar nada, mas a ideia
é o seguinte, que ele quis que aquela experiência que ele teve com Deus ficasse de alguma forma marcada de forma concreta na sua vida. Ele não queria esquecer aquilo nunca. Para mim a ideia é que ele estava ali determinando, delimitando, através daquele símbolo, daquela pedra, a experiência que ele teve com o Senhor. Era um marco da sua aliança. Era um marco da propriedade que seria dele. Talvez fosse hoje, a gente ia colocar uma plaquinha e pôr o nosso nome, né? É aqui, estou marcando esse lugar. Muitas vezes, amados, a gente recebe palavras, promessas de Deus, e a gente se esquece. Sim ou não? Quantas vezes Deus já falou com a gente e às vezes a gente se esquece. Mas Jacó não queria esquecer. Às vezes são coisas tão boas que Deus fala conosco, ou às vezes são coisas também tão sérias, tão difíceis que a gente ouve e a gente prefere esquecer. Às vezes porque é difícil demais de acontecer, a gente pensa, não, isso é impossível. Não vou nem pensar mais nisso, porque isso aí é impossível. E a gente se esquece da promessa, a gente se esquece da aliança. Quantas vezes a gente já se esqueceu da aliança e já se desviou daquilo que Deus queria? Quantas vezes? Mas Jacó faz questão de marcar. Ele não quer esquecer. Quando você e eu esquecemos o que Deus faz com a gente, nós estamos demonstrando uma ingratidão, amados. É ou não é? Você imagina bem. Pensa comigo. Deus, o Senhor soberano, Criador, sustentador de todo o universo, o grande eu sou, o todo-poderoso, manda para mim, mera mortal, simples pecadora, uma promessa. E essa promessa é personalizada, veja. E aí eu simplesmente me envolvo com as minhas crenças negativas, com a minha falta de fé, e esqueço aquela promessa. Isso não é ingratidão? Isso não é uma desconsideração por quem Deus é? Diz para mim. Mas Jacó erigiu aquela coluna, construiu ali, derramou ali o óleo, um símbolo, que a gente sabe que é um símbolo do Espírito de Deus, marcou, topou a aliança, assinou aquela aliança, de forma concreta. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez, porque para ele fazia sentido aquilo, amém? E aí, a partir daquilo, Jacó fez um voto com o Senhor. Olha o verso 20. Olha o que diz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo. Ou seja, ele leu as cláusulas do contrato, né? Deus falou que ia estar com ele, então ele leu de novo. Ele leu para ter clareza, ter entendimento. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem, prover-me de comida e roupa, verso 21, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aqui, foco de Jacó já não é mais o medo, já não é mais a insegurança, o foco é o futuro. Amém? Aquela experiência com Deus foi tão forte, amados, que mudou a visão de Jacó, do passado para o futuro. E é assim que nós devemos viver, quando olhamos para o Senhor como o eu sou, quando
assinamos com Ele ali o nosso pacto, quando aceitamos as suas condições do pacto, porque Jacó aceitou as condições de Deus. Ali o nosso olhar muda, a nossa visão se amplia. E aquilo que era uma visão de medo, de impossibilidade, que era uma visão de algo totalmente fora do possível, totalmente impossível, agora tem uma nova perspectiva. Você e eu escolhemos se queremos viver olhando para o passado, para as perdas, ou olhando para Deus e com uma nova perspectiva de futuro. Você e eu escolhemos. E eu quero concluir essa palavra, convidando você nessa manhã, para firmar, renovar a sua aliança com o Senhor hoje. Eu quero convidar você, se coloque em pé onde você está.